Que o Senhor esteja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, dar a palavra para o nosso bispo, que é referência no Brasil hoje na área de teologia armínio wesleyana. Então, tudo e um pouco mais que você quiser saber, hoje é a oportunidade. Então, o bispo está em casa, né? Obrigado. Graça e a paz do Senhor seja sobre todos. E, bem, você não vai saber tudo hoje, porque é muita coisa, né? É mais uma introdução ao assunto, a teologia armínio wesleyana. E eu vou fazer uma introdução e depois vou abrir espaço para vocês fazerem suas perguntas. E, na medida do possível, a gente vai procurar trazer esclarecimento, resposta. Então, vamos lá? Vamos começar lá atrás com o conflito que houve entre Pelágio e Agostinho. O Pelágio nasceu em 350, da era cristã, morreu em 423. Ele negou a doutrina do pecado original, a queda de Adão. Para ele, afetou apenas a Adão. Os seres humanos seguem, então, na condição de Adão. O pecado é meramente voluntário e individual. A vontade humana é absolutamente livre para viver naturalmente uma vida de santidade. E a salvação, então, torna-se possível através das boas obras. Você pode cumprir a lei de Deus, você está na mesma condição de Adão. Então você tem poder e capacidade para obedecer e agradar a Deus satisfatoriamente. E se você não age dessa forma, você é totalmente culpado, você não pode se desculpar apelando para a queda. A preocupação dele é que muitas pessoas apelavam para a queda e viviam uma vida de miséria espiritual. Preocupado com isso, ele ataca a doutrina do pecado original. Então veja que ele tem boas intenções, mas acaba comprometendo a palavra. Agora vem uma outra pessoa, talvez um dos teólogos mais renomados, né, de toda a história da igreja, e o seu nome é Agostinho. Ele nasce em 354, vai falecer lá no ano de 430, e ele diz coisas muito elementares. O pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade. O ser humano está escravizado ao pecado e não pode não pecar. Em outras palavras, o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Ele tem uma inclinação para o pecado. Portanto, ele não pode salvar-se a si mesmo, ele não pode cumprir satisfatoriamente todas as vontades, mandamentos de Deus. Ele necessita da graça redentora, ele precisa de perdão, ele precisa de misericórdia, ele não pode simplesmente conquistar méritos suficientes para adentrar no céu. Tá bom? Então, Agostinho combate o Pelágio. Temos esse conflito histórico, e nesse conflito histórico, a igreja condena Pelágio como herege. Surge também o semi-pelagianismo. O que seria o semi-pelagianismo? Vou deixar de maneira bem resumida e clara. No semi-pelagianismo, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus. Então, o homem não pode salvar a si mesmo sozinho, mas o homem ainda tem forças, o homem ainda pode buscar a Deus. E se ele toma esse primeiro passo na direção de Deus, Deus faz o restante. Então o homem depende desse restante para ser salvo, mas então o que diferencia é que, do ponto de vista de Pelágio, o pelagianismo puro e simples, o homem pode salvar-se do começo ao fim, pode inclusive cumprir toda a demanda divina, todo o mandamento, e ser salvo pela lei, ser salvo pelas obras, ser salvo pela conduta moral. Bom, no caso do semi-pelagianismo, ele diz, não, nós ainda dependemos
de Deus, mas podemos dar o primeiro passo, e quando damos o primeiro passo, aí sim Deus vem ao nosso encontro e complementa a obra. Essa teoria também foi condenada pela igreja como heresia. Então, temos esses dois episódios históricos. Agora, entramos no arminianismo, e de cara eu já apresento para vocês que pelagianismo não é a mesma coisa que arminianismo. Há alguns calvinistas ignorantes ou mal intencionados, bom, só Deus para julgar, acusam Armínio de ser pelagiano ou semi-pelagiano, e a gente vai procurar demonstrar que essa acusação é injusta, totalmente injusta, tá bom? Que Pelágio não tem nada a ver com Armínio. Armínio possui uma teologia ortodoxa. Vamos falar um pouquinho de Armínio? O Jacó Armínio nasceu em 1560. Ele vai falecer em 1609. Ele foi aluno de Teodoro de Beza. Teodoro Beza foi simplesmente o sucessor de Calvino. Quando Calvino vem a falecer, ele é dos expoentes calvinistas o maior. Ele também, o Armínio, foi aluno preferido de Gryneus, deão da Faculdade de Teologia da Basileia, que lhe ofereceu o título de doutor, quando ele ainda tinha 24 anos de idade. Isso só para demonstrar que o tal de Armínio não era fraco, não. Ele era um aluno destacado, um teólogo excelente, excepcional, acima da média. E uma pessoa humilde, porque quando ele recebe o título de doutor dessa universidade, ele rejeita. E ele diz: eu sou muito jovem para receber o título de doutor. Posteriormente, numa outra universidade, em Leiden, Armínio vai conquistar o título de doutor, e com muito louvor, muito destacado. Ele vai acabar sendo presidente do Sínodo da Holanda em 1600. Ele foi professor e reitor desta mesma universidade, tentou reformar alguns aspectos do calvinismo, relacionados principalmente à doutrina da predestinação incondicional. O Armínio defendia o seguinte, isso aqui está nas Obras de Armínio, volume 2, página 406. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Em outras palavras, ele está dizendo o mesmo que Agostinho disse, quando combateu Pelágio. Então, o livre-arbítrio humano, segundo Armínio, é incapaz de iniciar. Se ele é incapaz de iniciar, então Armínio não está nem entre o que a gente poderia dizer semi-pelagiano. Ele não seria semi-pelagiano, muito menos pelagiano. Essa graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Portanto, o homem, o crente, a cristão ou o cristão, ou o ser humano, ele depende totalmente da graça de Deus. Sem a ação da graça de Deus, ele não consegue a salvação. Disse mais: confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Portanto, essas frases todas de Armínio deixam claro para quem quiser reconhecer a verdade que Armínio não tinha nada de pelagiano. Vamos lá. O arminianismo, os remonstrantes, que são os discípulos de Armínio, eles vão elaborar 5 pontos
que são os 5 pontos principais do arminianismo. Eu coloquei aqui numa forma que contrasta bastante com os 5 pontos do calvinismo. Para quem não sabe, os 5 pontos do calvinismo são uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Ele só vem posteriormente, como uma reação dos calvinistas contra a teologia arminiana. Vamos lá, os 5 pontos. Bom, eu coloco aqui do jeito mais fácil da gente entender. A eleição seria condicional, a expiação, a obra de Cristo, o seu sangue derramado na cruz seria ilimitada, tendo alcance para toda a humanidade, para toda e qualquer pessoa. A graça de Deus, ela pode ser resistida e o salvo tem necessidade de vigiar para perseverar até o fim. Em Cristo, a salvação encontra-se em Cristo, está em Cristo, portanto, se você sair de Cristo, você não tem salvação. Fora de Cristo não tem salvação. Vamos lá? Falando sobre eleição condicional. Veja lá. A eleição de indivíduos para a salvação está condicionada à sua associação e permanência no corpo eleito de Cristo, que é a igreja. Deus conhece os que irão crer e perseverar em sua fé. Deus é onisciente. Nesta presciência, ou neste pré-conhecimento, é que se baseia a predestinação individual, como se vê nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão conheceu, predestinou. Uma predestinação baseada no que Deus viu de antemão. Para não ficar só nas palavras do apóstolo Paulo, podemos recorrer também às do apóstolo Pedro. Se você tiver alguma birra com o apóstolo Paulo, será que você vai gostar de Pedro? Porque Pedro não diz diferente. Em 1 Pedro, olha lá, 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus. Portanto, nestes 2 textos, a predestinação ou a eleição é condicional. Condicional àquilo que Deus de antemão viu. Deus sabe quais serão as pessoas que crerão e permanecerão na fé até o fim. Portanto, baseado neste saber de Deus, nisto que Deus vê e conhece de antemão, é que Paulo e Pedro fazem tais afirmações. Vamos lá. Já o calvinismo diz que a predestinação ou a eleição é incondicional. É um ato unilateral de Deus. Deus escolhe a seu bel prazer, de maneira arbitrária, sem ter visto nada em mim, ou em você, ou em qualquer outra pessoa da humanidade. É um ato dele, desde a eternidade, aqueles que serão salvos, irremediavelmente salvos, e os que serão perdidos, irremediavelmente perdidos. Irremediavelmente cabe melhor para perdidos, né? Irremediavelmente perdidos. Deus decretou desde há muito tempo, desde a eternidade, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Porque, segundo esse ponto de vista, Deus é soberano. Deus salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e Deus faz tudo do jeito que Ele quer. E não há nada e nem ninguém que possa agir ou fazer qualquer coisa fora do decreto divino. Portanto, tudo que existe e acontece por vontade de Deus, porque foi ordenado, planejado, determinado por Deus. Suas ações, as boas, e pasmem, suas ações, as más, o pecado, o adultério, o assassinato, o crime. Bom, vamos ver o que Calvino diz a esse respeito? Então, isso a gente chama de determinismo.
Porque ele, Deus, não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Portanto, com todas as letras, Calvino ensina a dupla predestinação. Instituta, volume 3, página 41, da editora Cultura Cristã, edição de 2006. Mais uma frase de Calvino a esse respeito. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína de sua posteridade, mas também, por seu próprio prazer, a ordenou. Portanto, a queda, segundo Calvino, só aconteceu porque Deus deu ordem para que assim ocorresse. Portanto, Adão não tinha outra alternativa. Ele tinha que pecar, porque ele recebeu ordens divinas para assim proceder. Mesmo que ele inconscientemente, de uma maneira sem perceber, existia a mão de Deus conduzindo as ações de Adão e de Eva para o primeiro pecado. João Calvino, Institutas da Religião Cristã, livro 3, capítulo 23, seção 7. Mas não é só ele que assim afirma. Então vou citar alguns mais contemporâneos, calvinistas bem conhecidos, como o Pink, por exemplo. Veja o que ele diz. Deus não apenas tinha um pré-conhecimento perfeito do resultado da experiência de Adão, não só seu olho onisciente viu Adão comer do fruto proibido, mas decretou de antemão que ele deveria fazê-lo. Vamos ver. Esse vocês conhecem, né? O Piper. Esse é o bambambam do calvinismo na era atual. Será que ele é determinista também? Bom, se ele é calvinista, ele é determinista. Acorda. E vamos ver então. Embora a gente goste de muita coisa que Piper, Pink, Calvino, eu concordo com a maioria do ensino de Calvino. Eu concordo com a maioria do ensino desses homens. Eu acho que eles escrevem muitas coisas boas. A teologia deles não é de todo má. Aliás, a maior parte dela é boa. Mas, quando chegamos nessas questões de predestinação incondicional, determinismo, aí complica. Vamos ver o que ele disse, por exemplo. Logo depois de 11 de setembro de 2001, ele pregou sobre esse assunto e disse o seguinte: Deus planejou, ordenou e governou os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. E você que pensava que era o tal do Bin Laden, né? O pessoal americano estava procurando o cara errado. A gente faz piada com isso, mas não fui eu que afirmei uma barbaridade dessa. Isso você vê o nível de determinismo. Eu não estou dizendo para você jogar tudo o que esse homem escreveu fora, por favor. Examina tudo, retém o que é bom. Mas o nosso amigo Piper, que eu considero o irmão em Cristo, eu não digo que um calvinista, porque é calvinista, não é irmão. A gente tem que tomar cuidado para não entrar em radicalismo. Mas, a meu ver, pelo menos, eles estão completamente equivocados deste aspecto. Provavelmente eles acham que eu estou equivocado também porque eu penso diferente deles. Bom, Deus planejou, ordenou, governou os ataques às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001. Deus é o autor do mal. Deus é o autor daquele massacre, daquela tragédia. Deus está por trás de todo o terrorismo, de todas as barbaridades. Deus é o autor. Bom, ele disse mais. Isso já em 2005 agora. Até mesmo uma bomba com material radioativo que destrua Minneapolis seria
de Deus. E por aí vai. Aí você pode colocar o estupro, de Deus. Um crime, de Deus. A fome no mundo, é ordem, decreto de Deus. Só existe porque Deus quer que exista. Deus ordenou, não há como não ser. Então, veja, o fatalismo. Agora, pasmem, porque o pior, você achou que estava ruim, agora o pior vem agora. O Sproul Jr., no seu livro All Might Overall, ele escreveu o seguinte: Adão e Eva e Satanás foram originalmente criados bons. Até aí tudo bem, né? Então seu desejo ou inclinação mais forte deve também ter sido originalmente bom. Isso então significa, vamos ver o resultado agora, isso é que complica. Então, isso significa que nenhum deles pode ser a origem do pecado. Nenhum deles quem? Nem Adão, nem Eva. O culpado é o próprio Deus que introduziu o mal nesse mundo. Adão e Eva foram criados perfeitos e bons. A inclinação do coração deles era para coisas boas. Se eles fizeram mal, é porque Deus os induziu para o mal. É isto que ele está dizendo aqui. A culpa não é deles. Eles são meros fantoches nas mãos de um Deus que tudo faz como Ele quer. E aconteceu do jeito que Deus queria que acontecesse. Porque Deus tem seus mistérios, seus segredos. Deus quer revelar provavelmente alguma coisa boa de tudo isso. Bom, era o desejo de Deus tornar sua ira conhecida. Ele precisava então algo sobre o qual estar irado. Deus estava doido para ficar irado. Só existia Ele. Ele falou, eu quero tornar a minha ira conhecida. O que eu vou fazer? Eu vou criar seres humanos pecadores e aí eu vou extravasar a minha ira que está aqui um tanto enrustida e que ainda não tem um objeto sobre o qual eu possa externar e expressar a minha indignação, a minha ira, porque eu amo a minha ira, eu tenho prazer na minha ira. Ele vai dizer isso, exatamente isso, em seu livro, nesse mesmo livro, já na página 57. Bom, vamos para o outro ponto. O arminianismo ensina que a expiação, ou sacrifício de Cristo, seu sangue derramado para o perdão dos pecados, foi uma obra feita em favor de toda a humanidade, de todas as pessoas, concordando com João Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns versículos em que os arminianos se baseiam para tal afirmação, de que Deus amou o mundo de tal maneira que a obra, o sacrifício de Cristo na cruz é em favor de todos, porque Deus ama todos indistintamente. Vou citar o principal deles, a princípio, a gente cita os demais. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o mundo é o objeto do amor e do envio de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Uma salvação que não se dá por decreto, que se dá por meio do Cristo e da fé em Cristo. Outro versículo, 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. João falava à igreja, mas ele complementou. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Um contraste entre nós, igreja, nós os crentes e o mundo inteiro. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Nossos crentes, nós que estamos em Cristo, e pelos que não estão também, pelo mundo inteiro. Uma declaração mais clara que essa seria difícil, né? Mas esse é o ponto de vista arminiano. Tem mais. De modo que Deus não tem prazer na morte do homem,
antes deseja que todos venham a ser salvos. Contrariando o nosso tal Sproul Jr., Deus não tem prazer na morte de quem quer que seja, na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Mas qual que é o desejo de Deus? Que todos venham a ser salvos. Para um arminiano, todos é todos, mundo é mundo. É tão fácil ser arminiano, né? Agora o calvinista, mundo é mundo dos eleitos, todos é todos os crentes, todos os eleitos. Fica um pouquinho mais complicado, né? Sabe por que tem tanto livro? Uma vez uma pessoa me questionou: pastor, mas por que tem tanta teologia sistemática, tanto livro calvinista? Existem, claro, muitas outras razões, mas eu dei uma bem simples. Não é todo o motivo, é um dos motivos. É porque para um arminiano basta a Bíblia. É simples assim. O calvinismo é muito complexo. O calvinismo você precisa das institutas de Calvino para poder entender. Você precisa de muito mais, porque isso já não bastou, e muita gente tentando explicar. E o arminianismo é mais simples. Deus amou o mundo e ponto. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Ele é propiciação, Cristo, propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Mas tem mais versículos. E para isto Cristo morreu por todos os ímpios, Romanos 5:6. Todos os que estavam mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, Atos 17:30. O calvinista diz que Cristo morreu única e tão somente pelo grupo seleto, diminuto de eleitos. Pelos demais, Cristo não derramou uma gota de sangue. Não tem eles esperança alguma de serem alcançados pelos méritos de Cristo, que se destinam única e tão somente àqueles que foram decretados assim para a salvação. Portanto, a salvação, do ponto de vista calvinista, se dá muito mais pelo decreto de Deus do que pelo Cristo, pela cruz, pela fé. Depravação total? Vamos lá, é o terceiro ponto aqui. É claro que esse termo, essa expressão, ela é um tanto infeliz. Eu nunca gostei dela. Ela não reflete exatamente o que... Gente, então, todo homem é totalmente depravado, que coisa horrorosa. Eu estou no meio de uma comunidade cristã, né? E as pessoas são totalmente depravadas. O que é isso? Não, calma lá, né? Vamos entender isso. É realmente, ainda mais, a palavra depravado hoje virou qualquer coisa, né? É um estuprador, é um assassino, é um maníaco sexual, é uma coisa doida, né? Um depravado. Bom, vamos entender. Deixa a expressão de lado, mas vamos entender a essência da coisa. Não significa que os homens sejam tão maus quanto eles podem ser, quanto possível. Não significa. Calma lá. Mas que foram totalmente contaminados pelo pecado original, de modo a não poderem agradar a Deus satisfatoriamente. Até as virtudes humanas de uma pessoa natural, de alguém que ainda está no primeiro Adão, tá? Não regenerado. Até as virtudes estão contaminadas, até aquilo que, sabe, você entende melhor 1 Coríntios 13. Ainda que eu fosse capaz de ter uma fé a ponto de mover montanha, se eu fosse capaz do alto sacrifício em favor da humanidade, de dar os meus bens, de fazer caridade, diz o apóstolo Paulo, se não tiver amor. Então, veja quanta coisa bonita, boa e louvável pode ser praticada sem amor, por outros interesses.
Às vezes aquilo que a gente faz na aparência exterior pode ter lá no fundo um resquício egoísta, individualista, qualquer outra coisa, qualquer outra intenção, né? Isso é possível, a gente sabe disso. Então, pode ser que o melhor de nós não seja tão bom assim. E quando se trata de falar da natureza humana, da natureza caída, a gente percebe que a inclinação do coração humano para o mal é algo que se presencia na mais tenra idade. A gente vê bebês, crianças bem novas, eu tenho 2 netas, tive 3 filhos, eu sei do que eu estou falando, que já revelam egoísmo, o desejo de sobressair-se sobre o outro, né? Preocupações muito mais egoístas. Isso é normal. Isso, a gente vai perceber que isso está em todo o universo humano, em tudo aquilo que a gente faz. Bom, até as virtudes humanas estariam então contaminadas pelo pecado em suas intenções. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo. Portanto, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Calvinistas e arminianos até aí concordam plenamente. Citei até frases de Armínio, combatendo pelagianismo. Portanto, no item depravação total, ou seja, os efeitos da queda sendo drásticos a ponto de não permitir ao homem o poder de satisfazer a vontade divina, de amar plenamente, que depende ele de perdão, de misericórdia, de ser justificado, de ser lavado da misericórdia, da graça de Deus. Até aí concordamos, calvinistas e arminianos. Um problema a partir daí começa com o seguinte: mas o calvinismo diz que o homem precisa ser regenerado para poder crer. Então o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele precisa nascer de novo para poder exercer fé em Deus. Eles invertem, eles conseguem fazer, isso é um malabarismo teológico muito bom. Tem que ser expert para poder chegar a essa conclusão. Então, o homem está morto nos seus delitos e pecados, eles exageram essa dose de estar morto, colocam então morto no sentido de que não pode sequer receber ou exercer alguma fé, e dizem que então para ter fé o homem precisaria ser regenerado. Então, o que a Bíblia diz a respeito? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O que o calvinismo está ensinando então? Seja salvo e aí você vai poder crer. Inverteu, entendeu? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Afirmações bíblicas existem muitas a esse respeito, e que colocam as coisas nessa ordem. Eles dizem: seja salvo primeiro. Mas ser salvo você não pode, só Deus pode te salvar. Portanto, é um determinismo. O dia que chegar o dia da sua salvação, Deus te salvará. Você não devia nem estar preocupado com isso. Se você está perdido, está perdido. Se você está salvo, está salvo. Sossega, que o negócio é tudo com Deus. Durma com um barulho desse. Isso é o determinismo. Então, aquele que crer e for batizado será salvo. Mateus 16:16, João 1:12, mas veio para os que eram seus, né? Os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, receber vem antes de ser feito filho de Deus. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Portanto, a fé precedendo a obtenção da vida eterna. Tem mais. Em verdade, vos asseguro
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, sempre a ordem apresentada, fé precedendo a salvação, a regeneração. Eles conseguem inverter e dizer que regeneração tem que vir antes. O que nós falamos? O homem está morto nos seus delitos e pecados? A consequência da queda foi drástica? Sim, foi drástica. Mas o homem então precisa ser regenerado antes de poder crer? Não. Por quê? Porque Deus concedeu a todos os seres humanos uma dose de graça, que nós chamamos de graça preveniente. Mesmo lá no Éden, quando o homem pecou, Deus não deixa o homem largado a si mesmo. A graça se manifesta também com juízos pré-anunciados, juízos que se estabelecem, mas há um elemento de graça ali presente. Repare bem, Deus sacrifica animais para providenciar roupa para Adão e para Eva. Deus promete que um descendente de mulher nasceria e viria e pisaria a cabeça da serpente. No episódio de Caim, que ficou com inveja de Abel, Caim está prestes a matar Abel. Mas não é que Deus visita Caim antes? Isso não é graça de Deus? Visita e conversa com ele. Chama atenção. Deus não abandonou o homem de maneira total. O homem continua sendo objeto do amor e da graça divina. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A graça preveniente pode ser entendida como uma graça extensiva a todos, e ela tem muitos propósitos. Dentre eles é aquela graça capacitadora, que vai te capacitar a reagir com fé ao Evangelho. Quando a palavra de Deus é pregada, você vai poder responder com fé, porque a graça de Deus acompanha a palavra. Porque o Espírito Santo já agia e atuava em você muito antes. Porque o Espírito Santo trabalha convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você não está ali sozinho, Deus está com você. Só que ela não atua de uma maneira compulsória. Ela não coage. Veja só. A graça preveniente é a presença de Deus em todos os tempos e lugares, preparando o mundo para ouvir o Evangelho. A fé vem através da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Já é um indício da graça. A palavra, ela vem com uma graça, que é o gatilho da fé. E da ação do Espírito no coração humano, que trabalha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Veja só o que diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João 1:9. Cristo é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Essa é a graça preveniente, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Que diz o calvinismo? A graça de Deus se manifestou salvadora aos eleitos, e ponto. Já Paulo diz diferente. Paulo não era calvinista, principalmente porque ele nasceu bem antes de Calvino. Tito 2:11. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32, essa frase de Jesus, atrairei todos a mim, está no contexto daquela frase
Está no livro, né? No mesmo livro que tem aquela frase que os calvinistas gostam de usar, de João 6. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. É o mesmo termo grego. Só que Jesus, isso é verdade. Quando alguém disser isso para você, você tem que dizer, certamente, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se não for a graça de Deus, se não for a ação do Espírito Santo, se não for o Evangelho vindo a mim, eu só o amo porque Ele me amou primeiro, certamente. Foi Deus quem me atraiu, foi Deus quem veio a mim. Então você não nega, você não bate boca com Ele, você só lembra Ele que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você só lembra Ele que em João capítulo 12, versículo 32, o mesmo termo atrair é usado na boca de Jesus, mais uma vez. E eu, quando for levantado da terra, uma referência à crucificação, eu atrairei todos a mim. Entre o calvinista diz, todos os eleitos. Eu não sei por que Jesus esquece de colocar eleito aqui, esquece de dizer mundo dos eleitos. Jesus, o senhor não sabe que o senhor vai ter esse problema teológico lá na frente? Esclareça, deixa bem claro. Não é para ficar com raiva dos calvinistas. Temos que amar todo mundo. Fazer um esforço, né? Mas é bom fazer. Amar todo mundo. No que depender de nós, tenhamos paz com todos. Bom, não, é o mesmo Deus, só que eles estão enxergando diferentes, enxergando meio atravessado isso, né? Bom, aí tem mais um outro versículo aqui, em Atos 7, 51. Tal atração não é do tipo irresistível e fatal, porque Estevão, no seu discurso, ali no capítulo 7 de Atos, versículo 51, ele diz aos judeus, vocês sempre, conterrâneos dele, ele também é judeu, né? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Portanto, a ação própria do Espírito Santo não é do tipo irresistível. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Portanto, você pode endurecer o coração diante da voz divina, que não se manifesta de modo coercivo. Então, entramos no quarto ponto, que é exatamente esse: a graça pode ser resistida. Por quê? Porque Deus escolheu assim agir, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Jesus resolveu entrar em Jerusalém montado num jumentinho e não num cavalo poderoso, com um exército angelical, subjugando todos os seus inimigos, convertendo todo mundo a fórceps. Não, quem quiser vir a mim. Veja só, a graça pode ser resistida. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Portanto, quando ele veio aos seus, não veio de modo coercivo, a subverter a vontade, a aniquilar o desejo do outro, a converter o livre-arbítrio, dobrar, vergar a vontade, como é a expressão calvinista. Deus verga a vontade. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Repare bem, quantas vezes disse Jesus, eu quis. Quis o quê? Salvar, proteger, abençoar, colocar o povo de Israel debaixo de suas asas. Quantas vezes eu quis? Jesus quis, mas o povo não quis, e o resultado final foi o quê? Eis que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Então quer dizer que a vontade do homem prevalece sobre a vontade divina? Que é isso que o calvinista vai dizer, vai questionar. Como? Onde já se viu? Bom, calma aí, Jesus é Deus ou não é? É Deus. Ele é todo poderoso ou não é? É.
Ele quis ou não quis? Quis. E por que não aconteceu? Porque o povo não quis. Porque acima desse querer de Deus, existe um outro querer de Deus. Porque Deus quer que as pessoas se convertam por livre e espontânea vontade. Deus não quer converter ninguém a contragosto. Quando o filho pródigo quer sair de casa, o pai deixa? Deixa. Isso devia ensinar alguma coisa para um calvinista? Devia. Que nós não temos um tipo de pai que força a gente a ficar dentro de casa contra a nossa vontade. Nós temos um tipo de pai que, ainda que com dor no coração, permite que seu filho aparte-se dele. Você acha que esse pai não deve ter conversado com o filho? Deve. Não deve ter exortado, advertido? Certamente. Mas ele não queria um filho contrariado dentro de casa e ponto final. Ninguém vai para o céu a contragosto. Se tem gente com medo de ir para o céu, fica sossegado que não vai aparecer lá. Contra a vontade não vai. Deus só quer gente satisfeita dentro da sua casa, só quer filho feliz com ele. E quando fica e quer voltar, quebrado, arruinado, o pai recebe com alegria, de braços abertos, não é? Livre para ir, livre para voltar. Um pai sempre misericordioso à espera de um filho. Esse é um relacionamento de amor, isso tem uma alegria. Por que tem alegria no céu? Se as coisas todas fossem decretadas, já a vida fosse um jogo de cartas marcadas, eu pergunto, que alegria. Vou contar um negócio aqui que eu gostava muito de assistir a corrida quando Fórmula 1, quando o Ayrton Senna corria. Já faz tempo que eu não assisto corrida de Fórmula 1, sabe? Naquela época, por conta da escola dominical, as corridas normalmente domingo de manhã, colocava aquela fita VHS, né? Ali, e gravava a corrida. Ali, quando eu chegava da escola dominical, sem ouvir o rádio, sem ligar a televisão, sem saber o resultado, sem conversar com ninguém a respeito, eu colocava a fita e assistia como se eu estivesse ao vivo, acontecendo. E isso dava toda a sensação de emoção, de impacto. Agora, experimente assistir uma corrida de Fórmula 1 que você já sabe o resultado. Você já sabe tudo que vai acontecer na próxima curva, já viu tudo. Não tem coisa mais chata. Está entendendo? Você não fica assim. E aí quando ganha, né? Você já assistiu, quando ganha, você fala, ganhou. Eu já sabia. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Gente, parece que os anjos estão numa torcida violenta. Parece que a vida é vida mesmo e não é um jogo de cartas marcadas. A alegria daquele pai, a felicidade dele parece muito real. E a compaixão dele e a tristeza de Jesus quando o jovem rico vai embora. Diz o texto, Jesus amando-o, o viu partir e não o agarrou e não ficou ali com persuasão maior, porque Jesus logo percebeu que a pessoa estava clara e convicta da decisão tomada. Coração de Jesus triste, porque realmente amava, não como os calvinistas dizem que Deus ama os réprobos. Sabe quem são os réprobos? Os não eleitos, os reprovados, os esquecidos. Eles dizem que Deus ama no sentido de que Deus faz coisas boas para eles, faz chover na horta deles, faz chover sobre bons e maus, faz o sol nascer, dá algumas alegrias para ele na vida. Mas que raio de amor é esse, gente?
Veja as palavras de Jesus: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem ama, salva. Faz tudo que está ao seu alcance para salvar. É claro que, no caso do ser humano, respeitando o desejo da pessoa de não ser salva, de não abraçar a fé como a condição para o céu. Agora, o último ponto: necessidade de perseverança, que deixa até arminianos, porque tem batistas arminianos, arminianos batistas. Eles são arminianos de 4 pontos. Nesse ponto, eles... Porque para um batista, uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos conversar com nossos irmãos batistas e calvinistas agora sobre... Por que raio, se é assim mesmo, por que tanto texto de advertência na Bíblia? Por que tantas ameaças que parecem muitas vezes nos assombrar? Eu vou citar alguns textos bíblicos. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus... A quem Deus está falando? Ao seu povo. Só pode esquecer quem já conheceu. E esse povo, aqui é dito, tem Deus como Senhor. Tem relação, é povo de Deus. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, se ouvires outros deuses e se servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Aqui deve ter algum malabarismo para explicar que perecer aqui não quer dizer morte eterna. Talvez perecer aqui seja apenas morrer fisicamente. Bom, o que você acha? Os que pereceram aqui não entraram na terra prometida, por conta de sua incredulidade, de sua idolatria, por adorar o bezerro de ouro. Dá uma lida em 1 Coríntios capítulo 10. Por que haveria exortações bíblicas do tipo, não extingais o Espírito? 1 Tessalonicenses 5,19. E aí? Que Espírito é esse? O Espírito Santo, a ação dele na sua vida. Se você quiser falar do seu próprio espírito, extinguir o seu espírito não é coisa boa também. Sobra o que depois? Você mata seu espírito. Quer seja a ação do Espírito Santo na sua vida, quer ser a extinção do seu próprio espírito, significa destruição da alma. Veja outras advertências. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, esses chamados irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Gente, para afastar tem que estar perto. A gente lembra daquela advertência de Jesus à igreja de Laodiceia, dizendo: olha, vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos, porque são mornos, e estão a ponto de ser vomitados da minha boca. Estou a ponto de vomitar vocês. Vomitar, para vomitar tem que estar dentro. E aí? Quem está dentro está em Cristo, e quem está em Cristo nova criatura é, ou não? Começa a perceber, ele fala à igreja. Tem mais. Então, olha,
jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Portanto, esse perverso coração de incredulidade não existe nesse momento em que ele fala. Cuidado para que não haja esse coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. É gente que está no Deus vivo e que pode ser afastado dele por causa da incredulidade. Isso você vai encontrar em Romanos capítulo 11, quando todo aquele contexto do capítulo 9, 10 e 11 fala sobre por que os judeus estão fora, não estão aceitando a Cristo, estão fora da comunidade da fé, e são vasos agora de ira, chamados de vasos de ira, e que foram, segundo Paulo, cortados da oliveira, que é Cristo, igreja, cortados por causa da sua incredulidade. Ele diz lá: saibam, vocês gentios, que agora pela fé foram enxertados na oliveira, não se sintam melhores do que eles, porque se Deus não poupou os ramos naturais, como poupará a ti, se vocês incorrerem no mesmo erro da incredulidade? E ele ainda diz mais: e eles, se abandonarem a incredulidade, serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso para reenxertá-los. Portanto, em todo aquele contexto, capítulo 9, 10 e 11, ninguém está condenado desde a eternidade para um lado ou para o outro. Mesmo os que foram cortados podem ser reenxertados, e os que estão dentro precisam perseverar até o fim na fé. Veja, que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, olha a condicional aqui, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, não endureçais o vosso coração. Se ele diz não endureçais o coração, ele se dirige a gente que não tem um coração duro, mas que corre o risco de vir a ter esse coração endurecido. Nós podemos endurecer os nossos próprios corações. Por isso a advertência: não endureçais. Temos que guardar isto até o fim. Veja assim, essa expressão, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Portanto, meus amigos, irmãos e irmãs batistas, calvinistas, saibam que é necessário perseverar até o fim. Pelo menos o autor de Hebreus, Paulo, Moisés, tem mais textos a esse respeito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. É possível se separar da graça de Deus? Para um calvinista, para um batista, isso seria impossível. Mas para o autor de Hebreus é possível, portanto, motivo de exortação, de advertência. 2 Pedro 1,10: precisamos tomar cuidado para confirmar o nosso chamado e eleição. Calma aí, se chamado e eleição é incondicional, como querem os calvinistas, que cuidado eu preciso ter? Eu não altero o curso do que já está decretado desde a eternidade. Eu não preciso me preocupar. Eu poderia descansar, eu poderia exultar. Se eu me vejo dentro do grupo seleto escolhido, eu não teria do que me preocupar, eu não teria que vigiar, eu não teria que levar a sério essas exortações. Agora, Pedro diz também: precisamos cuidar para não tropeçar. 2 Pedro 1,10. Bom, acho que eu repeti alguma coisa aqui. Pois é desta maneira, veja o versículo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Pois é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Desta maneira.
aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Porque os apóstolos precisariam ouvir tais afirmações. Sabemos que um deles não perseverou até o fim. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, Apocalipse 2, 26, mais uma vez, exortação. Quem vai ser salvo? O vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Paulo fala, eles beberam do maná, todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, e beberam do mesmo maná, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram no deserto, por causa da idolatria, da incredulidade, e isso foi registrado, está lá na história para nossa advertência. É por isso que ele vai emendar no final, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E como você sabe que as epístolas, os livros da Bíblia não foram escritos em capítulos, versículos, né? Saiba o seguinte, logo antes disso, capítulo 9, versículos 26, 27, sabe o que Paulo fala? Eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo a ser reprovado. E aí ele cita o capítulo 10. Vejam o exemplo de nossos antepassados. Aquele povo que foi redimido, passou a pé enxuto, foi abençoado, batizado em Moisés, na nuvem, no mar, recebeu de todas essas bênçãos. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram. E quem está em pé, cuide para que não caia. Essas coisas foram escritas para nossa advertência. Portanto, é necessário perseverar até o fim. Ao vencedor, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Então, a necessidade de perseverança tem tantos textos, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Permanecer nele, tem que estar nele. Quem está em Cristo é nova criatura. Mas se não der o devido fruto, é cortado e lançado fora. Advertência de nosso Senhor Jesus Cristo. Como interpretar isso de outra forma? Então você vai precisar ler as institutas, você vai precisar ler todas as teologias calvinistas. Quem sabe você vai, depois de tudo isso, beber de John Piper, beber do Pink, de tantos outros, para você pensar diferente, para você desconsiderar tudo isso que temos falado, que é a advertência bíblica. Portanto, se depois de terem escapado, esse texto aqui é para fechar a conversa, né? 2 Pedro 2, 20 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Nem precisa comentário, né? O autor de Hebreus também adverte para o risco de se perder a salvação em Hebreus 6, capítulo 6, versículos 4 a 8, até o versículo 12 também, capítulo 10, os versículos 26 a 38. No capítulo 6, vou só ler os versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva inútil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim será a ser queimado. Aqui diz de uma terra que recebe todas as condições, graças de Deus, para produzir o devido fruto, mas se não der, é amaldiçoado. E você pode pegar também Isaías capítulo 5, que é um texto muito forte a esse respeito. Aos membros do povo escolhido, Deus adverte: riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Êxodo 32, 33. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo
Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. 2 Pedro 3,17. Bom, o Calvino propôs tais mudanças, o Armínio traz mudanças na teologia reformada, na teologia calvinista. O Armínio era em quase tudo calvinista, só nesses aspectos é que ele não concordava. Ele foi perseguido e havia também disputas políticas. O Sínodo de Dort, que aconteceu em 1618 e 1619, que aconteceu depois já da morte de Armínio, agora visava destruir a imagem de Armínio, a teologia de Armínio e os discípulos de Armínio, né? Ele se reuniu com o propósito de condenar a teologia de Armínio, não com o propósito de analisar, de ser imparcial, não, com um propósito deliberado, temos que condenar, temos que acabar com isso, e eles mexeram os pauzinhos. Parece algo parecido que acontece aqui nos dias de hoje lá na Venezuela, não é? Um negócio de cartas marcadas, uma eleição para constituinte que mexe os pauzinhos e que viola a Constituição. Coisas desse tipo aconteceram no Sínodo de Dort. Foram convocados delegados espúrios ligados ao governo que nada tinham a ver com a igreja só para terem a maioria. Não foi um sínodo, mas um julgamento de cartas marcadas, onde os calvinistas sequer permitiram aos remonstrantes, que são os discípulos de Armínio, a escolha de quem defenderia suas teses. Então vai ter um debate aqui. Nesse debate vamos ter, de um lado, um representante calvinista escolhido pelos calvinistas, o melhor dentre eles, mas vamos ter também um representante arminiano. Quem os arminianos julgarem ser o que melhor lhes representa. Não, 1000 vezes não, isso aqui é o concílio de Dort, o sínodo de Dort. E o sínodo de Dort quer condenar o arminianismo, portanto, os calvinistas do sínodo de Dort escolhem quem será o arminiano a representá-los. Gostou? É assim, você vê a justiça, como... E os calvinistas gostam de apelar para esse concílio, para dizer, vocês foram condenados como hereges naquele concílio. Veja que santo concílio foi esse. No final, julgaram o arminianismo com base em um documento da metade do concílio para lá, do sínodo para lá. Eles não permitiram, não deram a palavra, não tinha réplica, e depois da metade não deram mais a palavra aos arminianos. Uma pessoa que não era arminiana escreveu um livro exatamente para comprometer, sabe? Um livro que tinha a caricatura que o calvinismo gosta de dar, um tom pelagiano, um semi-pelagiano, as afirmações de Armínio. E este livro foi o que representou o ponto de vista arminiano. Pasmem, foi isso exatamente que aconteceu. Bom, no final julgaram o arminianismo com base em um documento que continha supostamente as opiniões dos remonstrantes, porém esse livro era uma produção de um inimigo declarado, que escreveu um relato altamente distorcido de uma conferência concernente aos 5 pontos do arminianismo. Bom, mas o arminianismo não morreu, como vocês podem ver. A maior parte do povo evangélico é arminiano. E isto se deve a um camarada chamado John Wesley. Bom, mas apesar da perseguição, os remonstrantes continuaram na Holanda como uma igreja diferente e nova, e onde o calvinismo foi ensinado, o arminianismo ergueu sua cabeça. Os editores de Leiden, em 1629, e em Frankfurt, em 1631, publicaram as obras de Armínio em latim. John Wesley, que nasceu
em 1703, morreu em 1791, abraçou a teologia arminiana e se tornou seu maior defensor. Hoje, os metodistas continuam comprometidos com a teologia arminiana e influenciaram muitas outras denominações, a maioria delas. O arminianismo tornou-se um dos sistemas teológicos dominantes nos Estados Unidos, graças, em grande parte, à influência de Wesley. Portanto, temos aí, no encerramento dessa palestra, só uma palhinha sobre Wesley. John Wesley, está aí. Você sabe que ele teve aquela experiência de conversão, ou de paz do coração, ou do coração aquecido, ou de ser despertado, um divisor de águas da sua vida, em 24 de maio de 1738. Agora, Wesley confessa o seguinte: todo o tempo em que estive em Savannah, foi quando ele esteve como missionário nos Estados Unidos, antes de 1738, estava dando socos no ar, ignorante sobre a retidão de Cristo, que através de uma fé viva nele, traz a salvação a todo aquele que nele crê. Portanto, Wesley confessa que antes de 24 de maio de 1738, ele não tinha uma fé viva em Jesus Cristo, não descansava nos méritos de Cristo, ele tentava ser salvo por si próprio. Ele, antes disso, era sim pelagiano, ou semi-pelagiano, e ele arrebentava a boca do balão, ele realizava boas obras, ele visitava os presídios, ele dava atenção aos idosos, ele, todo tipo de caridade, ele se desdobrava e no fim sentia ainda a iniquidade, a malignidade do seu coração. Ele não tinha paz. Eu ainda estava debaixo da lei e não debaixo da graça. Isso tudo está no Diário de Wesley, saiu agora recentemente, publicado uma nova versão do Diário de Wesley pela Editora Angular, este ano. E eu já tô bem avançado aí, só nesses dias aí que eu peguei na semana passada e ripando, maravilhoso mesmo poder acompanhar. Veja o que ele diz na página 79. A verdadeira fé viva em Cristo é inseparável do senso de perdão de todos os pecados. Você tem fé em Deus? Tem fé em Cristo? Porque ele diz, eu só tinha fé em Deus, eu não tinha fé em Cristo. Quando eu tive fé em Cristo, uma fé viva, eu criei nos méritos de Cristo, na obra da cruz, e eu tive a sensação do perdão dos meus pecados. E ele fala, uma fé viva em Cristo traz isso como consequência. Como Paulo diz, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Pela fé em Cristo, eu senti... Esse aqui é o relato, é só um extrato aqui do relato da sua conversão, da sua experiência de 24 de maio de 1738. Pela fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiei em Cristo, Cristo apenas, para a salvação. E uma garantia me foi dada de que Ele tinha tomado meus pecados, até mesmo os meus, e tinha me salvo da lei do pecado e da morte. Está lá na página 80. E na página 114 ele diz: a condição de nossa justificação é a fé somente, e não as obras, visto que todas as obras feitas antes da justificação têm nelas a natureza do pecado. O melhor de nós, como eu já explicava no início dessa palestra. Ainda sobre John Wesley, tem esse livro aqui que é excepcional, um livro pequeno, praticamente eu reli esse livro hoje, dá para você ler numa sentada, Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana, da Mildred Bangs Wynkoop. Armínio, diz aqui o livro, Armínio havia libertado a fé da prisão dos decretos. Porém, ficou para Wesley tomar essa fé emancipada e pô-la no coração da religião.
Agora, a justificação pela fé de Lutero teria uma verdade gêmea: a santificação também pela fé. Portanto, Wesley não ficou concentrado única e tão somente na questão da justificação, como Lutero, por exemplo. Ele percebeu a salvação em termos do novo nascimento, da regeneração, de um novo coração para uma nova vida, para a santificação é que fomos chamados. A fé não é o fim, então, dizia Wesley, mas o meio para chegar ao fim de restaurar o homem ao amor de Deus derramado no coração. Não conhecemos outra fé senão aquela que opera pelo amor. A fé não pode ser um substituto da santificação, como muitos reformados, Lutero, entre outros, diziam. Fé, santificação não é importante. Lutero chega ao ponto de dizer assim: peque ousadamente. Quanto mais você pecar, mais gloriosa será a manifestação da graça de Deus em sua vida. Parece contrariar Paulo, fala assim: como pecaremos nós que para o pecado já morremos? Né? Você não sabe que aqueles que estão em Cristo estão crucificados para a carne, para o pecado, para o mundo. Vivamos em novidade de vida. A fé não pode ser substituto para a santificação. Aliás, a fé conduz o homem para um relacionamento correto com Deus, para a restauração dessa nossa comunhão com Deus, para a restauração dos propósitos eternos de Deus, da imago Dei, da imagem. Então, somos, depois da regeneração, se estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos perdoados, justificados, fomos renovados, nascemos de novo para termos restaurado a imagem de Deus e sermos capazes, pelo Espírito. O que o Wesley vai chamar a atenção é o poder do Espírito Santo, que isso você não vai encontrar muito nas obras, nem de Calvino e nem de Lutero, no sentido do poder do Espírito Santo atuando na pessoa crente, para que ela possa viver uma vida de vitória sobre o pecado, e não uma vida de escravo. Fomos libertos da escravidão. Então, o poder do Espírito, a graça sobrepujando os efeitos do pecado. Eu até entendo que Lutero, Calvino, tiveram que bater de frente contra a heresia católica, da salvação pelas obras, através das indulgências, do preço que se pagava e de tudo aquilo. Então, tiveram que levantar muito alto a bandeira da justificação, mas entender a salvação única e tão somente em termos da justificação é diminuí-la, porque ela envolve o poder de Deus que nos torna novas criaturas. O início da santificação, com a meta de chegarmos à estatura de varão perfeito, até que todos cheguemos. Cristo como... Não, Paulo vai dizer, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas ele não desistiu dela. Ele tem ela sempre como alvo. Cristo é nosso alvo, ser como Cristo, Cristo vivendo em mim. Esse é o alvo da vida cristã. Não que tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa fácil, deixando as coisas que para trás ficam, rumemos para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Então, caminhando para o final, aqui, pela justificação, olha essa frase que eu acho lindíssima de Wesley: pela justificação somos salvos da culpa do pecado e restaurados para o favor de Deus. Até aí, ele concorda com Calvino e com Lutero. Agora, ele vai mais longe. Pela santificação somos salvos do poder e da raiz do pecado e restaurados à imagem de Deus. Há um pessimismo no calvinismo e no luteranismo, por conta da superênfase aos efeitos da queda. O pecado torna-se algo como que inevitável, um mal inexorável. Eles interpretam Romanos capítulo 7 como um texto autobiográfico do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, se não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou uma pessoa vendida ao pecado, eu sou um escravo do pecado. Eles dizem que essas palavras são retrato da experiência
cotidiana do apóstolo Paulo, um homem que seguia, depois de regenerado, vendido ao pecado. Então, esse tipo de interpretação leva ao quê? A um conformismo. Somos pecadores. Eu tinha um pastor muito antigo. Bom, ele vinha do calvinismo, né? Tem que dizer isso. E ele dizia assim: a gente peca todo dia, peca sempre, peca sem parar, é um mal inexorável, não tem como evitar, somos um bando de pecadores, irremediáveis, assim, num conformismo, numa atitude passiva diante do pecado, como se seguíssemos escravos do pecado e não tínhamos graça suficiente e ação do Espírito em nós para dar conta das tentações, que teríamos que viver cabisbaixos e subjugados. Eu tinha um irmão na igreja, que até por conta disso, toda a oração dele, se ele fizesse 2 orações no culto, uma no começo, outra no fim, ou no começo da escola dominical, outra no final, ia ter sempre essa frase. Isso já fazia parte do script. Sabe, existem alguns cacuetes na oração, né? E eu sempre encorajo você a orar sem nenhum cacuete. Sem nenhum. Tira tudo quanto é muleta de oração, para você orar melhor. Orar mais de coração. E o cacuete dele era o seguinte: perdoa a multidão dos nossos pecados. Então ele pedia pelo perdão da multidão dos pecados dele no início, e se ele orasse no final, ele estava ainda pedindo pela multidão dos pecados que cometeu provavelmente durante a escola dominical, sabe-se lá, né? Hoje em dia, com a internet, o pessoal usando, sei lá, olhando para o lado, fazendo alguma coisa, pensando, maquinando mal. Então, a ideia seria, e isso era comum, corriqueiro e natural. Tinha uma canção naquela época: tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta. Vida do cristão é isso aí: tropeça aqui, cai acolá. Nisso do pecado, de exaltar o pecado, de exaltar a obra do diabo, a queda de Adão, e de deixar isso como fator determinante das nossas ações, pode servir de desculpa para a gente não reagir contra o mal. E muitos deles dizem o seguinte: o máximo que conseguimos é não deixar extrapolar. Dá uma certa arrumada na casa, né? Bota a sujeira debaixo do tapete, dá uma aparência nisso. Calvinistas dão uma super ênfase ao pecado original, aos efeitos da queda, e essas conclusões acabam sendo quase que inevitáveis, infelizmente. Agora, a grande contribuição de Wesley é a seguinte: é uma confiança no poder da graça e do Espírito Santo. Wesley reconhece os efeitos da queda, mas tem maior confiança no poder da graça. Sua ênfase sobre a importância da obra de Cristo em nós, tanto quanto o que Ele fez por nós, é algo que precisa ser levado a sério. Deus não fez uma obra apenas por nós, Ele não apenas morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, Ele fez uma obra em nós, mudou o nosso coração, tirou o coração de pedra, deu um coração de carne, temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo, temos preciosas promessas, fomos feitos participantes da natureza divina. Então Wesley preocupou-se não somente com as questões da justificação e perdão, mas também com as relacionadas ao novo nascimento e à santificação. A maior força da doutrina wesleyana da perfeição talvez esteja na sua habilidade de mobilizar os crentes a buscarem um futuro mais perfeito que supere o presente. Pois mesmo estando conscientes das forças do mal, da queda, do pecado, do inimigo, Wesley não as considera consequências inevitáveis do pecado original, mas exatamente aquilo que pode ser vencido. Sendo assim, sua teologia busca o poder criativo e transformador da vida nesse mundo. O Theodore Reynolds escreveu isso está registrado lá no seu livro A Nova Criação, a Teologia de John Wesley. Wesley via a graça de Deus atuando de maneira tão plena e abundante que ninguém deveria estabelecer limites para a ação do poder de Deus através da igreja na presente era. Ele via a igreja como um poderoso instrumento de transformação e redenção pessoal e social. Esse é o pastor Howard Snyder, professor, doutor, no seu livro maravilhoso Wesley Radical.
ele foi pastor metodista livre, missionário aqui no Brasil, e eu tive o privilégio de, quando criança, ser ovelha dele. Era tão criança que ainda não lembro tão bem, mas ele foi meu pastor. E é interessante, a gente não deve limitar o poder da ação da graça de Deus. Quando Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, o que significa? Posso vencer o diabo? Posso vencer a tentação? Está entendendo? Posso o quê? Posso prosperar, ficar rico? Posso. Não sei se vou. Posso. Não sei se é isso que Deus tem como plano para a minha vida. Mas quando ele fala, tudo posso, isso tem muito mais um viés moral e de suportar também as pressões, as perseguições, do que a gente se dá bem nessa vida. Porque a gente não foi chamado para se dar bem nessa vida, não é mesmo? Se esperarmos em Deus apenas essa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Não é a nossa vocação sermos aqui, vivemos uma vida longa, feliz, bela e faceira, com muitas viagens e poder postar bastante coisa no Facebook. Não é. Somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O Estevão não se deu bem dessa perspectiva, ele morreu tão cedo, né? O apóstolo Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Os apóstolos, de um modo geral, todos eles sendo martirizados, perseguidos, torturados, indo para prisão. E que vidão é esse? Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, negue a si mesmo. Então, quando se diz tudo posso, veja, aquela outra frase, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quais são todas essas coisas? Perseguição, nudez, perigo, morte, é uma série de desgraças e de mazelas que advêm aos cristãos exatamente porque estão servindo ao Senhor. Mas em todas elas somos mais do que vencedores. Cristo está lá na cruz, as pessoas estão meneando a cabeça, da perspectiva humana é um derrotado. Mas em todas essas coisas, ele era mais do que vencedor. E foi lá na cruz que ele triunfou sobre principados e potestades. Esse era o caminho. Então o caminho, às vezes, é o vale sombrio. E quando estamos no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, muitos entendem que o vale sombrio é um sinal do desamparo de Deus. Calma aí. Parece que aí calvinistas e arminianos fazem coro, né? Aí estamos juntos. Estamos mais contra aí a teologia do neopentecostalismo, da prosperidade, que nada tem a ver aqui com as escrituras sagradas. Bom, vamos terminar, né? Porque senão... Wesley é predestinação, só uma palhinha sobre isso. Para o calvinismo, a graça salvadora só é concedida aos eleitos e a regeneração precede a fé. Para o wesleyanismo, a graça salvadora se manifestou livremente a todos os homens. A salvação não se dá por meio de um decreto divino, mas pela fé em Cristo. Sem a graça preveniente que concede a todos poder para crer, ninguém jamais poderia exercer fé em Cristo, porém, com esse poder, o ato de fé passa a ser próprio de cada indivíduo. Deus nunca crê por uma pessoa, nem tampouco irá se arrepender em seu lugar. Daí compreende-se melhor a razão de ser das exortações bíblicas para que as pessoas tenham fé e também aquelas severas advertências para que não permaneçam incrédulas. Se podemos entender que a fé é um produto também da graça divina, quando eu tenho essa fé, ou você tem a fé, você agora é o sujeito desta fé. Se você a recebeu por graça, compete a você agora crer por si mesmo, porque Deus não vai crer no seu lugar. Arrepender-se por si mesmo, porque Deus não vai se arrepender por você. Cristo já morreu por você, Ele já fez a sua parte, Ele está te dando e te capacitando a ter a fé.
mas compete a você desenvolver a sua salvação com temor e tremor. É claro que é Deus quem opera em nós tanto querer como efetuar. É claro que Ele é o início, o alfa e o ômega de nossa salvação. Mas compete a você, dentro do mesmo contexto, desenvolver a sua salvação, nutrir a fé e levar a sério todas aquelas exortações a respeito de perseverar, de vigiar, de alimentar a fé, de não cair na incredulidade, porque tudo isso faz sentido quando entendemos que somos sujeitos da fé, que Deus não é o sujeito da nossa fé, que Ele não tem fé por nós e nem vai se arrepender por nós. Bom, eu teria mais para falar, mas vou me contentar, ficar por aqui, que acho que já deu pano para manga, e vou abrir um espaço aqui nesses 20 minutos que temos, né, para responder suas perguntas.